Zaraki Kenpachi rebentou completamente a internet com o revelar da sua Shikai no último episódio de Bleach Thousand Year Blood War. Este último episódio foi o melhor da temporada e chegou até a ser o episódio de anime mais bem ranqueado na história da internet. Mas será que sabes como é que funciona a Shikai de Zaraki Kenpachi? Olá, o meu nome é João e hoje aqui na Hora do Nerd vamos falar sobre o episódio 20 de Bleach Thousand Year Blood War e explicar um pouco sobre o que é a Shikai de Zaraki Kenpachi, chamada de Nozarashi. Vamos a mais uma Hora do Nerd. A adaptação do arco da Guerra de Sangue dos Mil Anos infelizmente não tem sido das melhores de Bleach. Apesar de ter uma animação espetacular, parece que falta ali um pouco de luz no ecrã e que os episódios têm sido assim um pouco apressados. O que eu quero dizer com isto é que os episódios têm-nos dado a história demasiado fiel ao mangá. Ou seja, como nós sabemos, o mangá é curto e os episódios também têm sido assim bastante curtos. Deveriam ter aprofundado um pouco mais a história, como por exemplo o treino do Ichigo, do Renji e da Rukia lá no castelo do Rei das Almas, ou até mesmo a Bankai de Hiraku, que na verdade não tinha aparecido no mangá, mas que merecia um bocadinho mais de tempo do que uns míseros 5 minutos, pelo menos na minha opinião. No entanto, este sentimento de pressa que eu tinha tido até aos últimos episódios desapareceu com os dois últimos, ou seja, com o episódio da Bankai de Rukia e agora com o episódio da Shikai de Zaraki Kenpachi. Estes dois episódios, sim, fizeram-me sentir que eu estava novamente a ver Bleach quando ainda dava na década de 2000. A Bankai de Rukia então foi das partes, para mim, mais bem adaptadas do mangá. Foi fiel, foi feito com calma e, claro, uma das Bankais mais perigosas e mais bonitas de se ver em todo o anime de Bleach. E nem me deixem começar a falar sobre este último episódio de Zaraki Kenpachi contra Gremmy, o Stern Ritter V. Gremmy é um Quincy com os poderes mais absurdos que eu já tinha visto em Bleach e, na realidade, bastante overpowered. A palavra dele era o The Vision e, basicamente, Gremmy conseguia fazer e invocar tudo aquilo que imaginava. Ele foi capaz até, por exemplo, de transformar os ossos de Yachiru em cookies. Mas, para combater um poder absurdamente forte, o que é preciso? Claro, um poder ainda absurdamente mais forte. E é aqui que entra Zaraki Kenpachi, aliás, não podia entrar mais ninguém. Depois de ele ter morto o Unohana e de ter conquistado o título de Kenpachi, sim, porque a Unohana era na realidade quem tinha o título, parecia que Zaraki tinha ouvido pela primeira vez a voz da sua Zanpakuto, coisa que ele nunca tinha conseguido fazer. E eis que entra o melhor. Sem dúvida que este episódio foi um dos melhores de toda a temporada de Bleach, por várias razões. Foi muito bem construído, ou pelo menos já não houve aquela sensação de pressa, da qual eu já falei. Tivemos uma animação brutal, um confronto físico fenomenal e, para além do confronto físico, também podemos ver bastante um confronto mental. Este confronto, sim, fez-me mesmo sentir que estava em Bleach, porque Bleach não era só as batalhas, mas sim também sempre ver os dois lados de cada personagem. E já vamos deixar isto tudo direitinho, já te vou explicar tudo. Entretanto, se gostas de anime, deixa o teu Genki da like e subscreve o canal. Tens aqui imensos vídeos para ti a discutir os animes que tu mais gostas. Agora, vamos lá voltar para o combate de Kenpachi contra Gremmy. Ao início parecia que o Quincy não era afetado por quase nada de que Zaraki lhe fazia. Se Zaraki o cortava ou lhe dava um golpe, ele simplesmente imaginava que o golpe já tinha sido cicatrizado e ficava normal. Por isso é que eu disse que os poderes deste Quincy eram absurdos. Então, basicamente, Zaraki só se defendia de tudo aquilo que Gremmy lhe mandava contra. Gremmy invocou um arsenal de armas, incluindo mísseis, todos a disparar contra Kenpachi, que cortou alguns, mas que também levou dano de outros. Claro que o melhor que Kenpachi sabe fazer é levar com golpes e ficar sempre numa boa. Aliás, acho que foi só isso que nós temos visto de Kenpachi. Ele leva sempre muitos golpes, mas acho que isso só lhe dá mais vontade de lutar na realidade. O homem é completamente doido. Tudo se complica quando Gremmy invoca literalmente um meteorito vindo do céu. Senhores, um cometa, ao qual o nosso Kenpachi responde: que bom, eu nunca cortei um destes.
O homem é doido. 隕石だとそいつはまだ切ったことがねえや嬉しいな野ざらし É também aqui que ouvimos pela primeira vez Kenpachi a chamar o nome da sua Zanpakuto, que é nada mais nada menos que Nozarashi. Depois disto, literalmente Kenpachi corta o meteorito como se fosse papel. Aqui o episódio torna-se uma roda viva para Kenpachi e Gremi. E aqui sim, começa a entrar aquele confronto mental que falei há pouco, para se perceber qual dos dois seria mais forte mentalmente. Claro que Kenpachi iria ganhar este duelo. Kenpachi neste momento é capaz de cortar tudo e vemos até Gremi a criar uma pequena dimensão onde lá só existe o vácuo do espaço, pelo menos é assim que eu consigo explicar. Kenpachi sofre danos, mas até a dimensão ele conseguiu cortar. Isto foi só espetacular, meus nerds, só espetacular. Gremi é um pouco mais tarde derrotado, porque como não conseguia também fazer nada contra Kenpachi, imaginou-se mais forte do que ele. Claro, mais forte do que o Kenpachi ninguém é, e o corpo de Gremi não aguentou, começou-se a desfazer aos poucos e perdeu a batalha. Sem dúvida, um dos melhores episódios de sempre de Bleach e que vai ficar para a história. Bom, agora que já falámos sobre os feitos de Kenpachi nesta batalha, que foram fenomenais, vamos lá falar um bocadinho sobre a sua Zanpakuto, a Nozarashi. E, claro, a sua forma de Shikai. Quando Kenpachi liberta a sua Shikai, a sua espada transforma-se basicamente naquilo que é um cutelo gigante. Então, e qual é que é a habilidade especial da Nozarashi? De forma simples, nenhuma. Basicamente, Nozarashi só se transforma naquele cutelo gigante, mas claro que existem alguns pormenores que a gente precisa discutir. Este cutelo é tão pesado que basicamente só Kenpachi é que consegue usá-la. Obviamente era preciso uma força absurda, uma forma física absurda para poder carregar aquilo às costas e para poder balançar aquilo, e Kenpachi faz aquilo com facilidade. Kenpachi, ao controlar esta Shikai, diz-se e parece ser capaz de cortar tudo, mas mesmo tudo, assim como vimos Kenpachi a cortar uma dimensão. Então, se pensarmos bem, esta Shikai e a Zanpakuto é perfeita para Zaraki Kenpachi. Uma lâmina que apenas ele consegue usar, capaz de cortar tudo, e aliás a própria Zanpakuto tem a mesma vontade de Kenpachi, que é mesmo cortar tudo. Ou seja, simples, mas perfeita. E isto é só Shikai. Portanto, vamos esperar pelo Bankai. Mas claro, isso vai ficar para outro vídeo. E então, para darmos um resumo de todo este episódio, só existe basicamente uma palavra que é perfeição. Muito bem construído, tanto na batalha física como na batalha mental. Ao mesmo tempo, tivemos também uma revelação que os fãs de Bleach já estavam à espera durante muito tempo, que era a Shikai de Zaraki Kenpachi, e o nome da sua Zanpakuto, obviamente. A banda sonora foi muito bem colocada ao longo do episódio, mesmo como era o antigo Bleach, mais uma razão para eu me sentir em casa, e uma animação que, só fenomenal. Muitos sites de crítica da internet ainda estão neste momento a dar nota 10 de 10 ao episódio, coisa que nenhum episódio de anime ou de uma série normal tiveram até o dia de hoje. Atenção, nerds! E por isso, o episódio 20 de Bleach, Thousand Year Blood War vai sem dúvida ficar marcado para a história dos animes. E agora, para terminar, falta apenas o teu comentário. Podes dar a tua opinião sobre este vídeo, sobre o episódio de Bleach, que, claro, eu vou dar o máximo para te responder assim que possa. Até à próxima Hora do Nerd.